Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O mundo assistindo e o Brasil perdendo. Enquanto os Estados Unidos fecham acordos bilionários com o Japão, atraindo trilhões de dólares em investimentos e reposicionando sua economia no topo do comércio global, o agronegócio brasileiro vê o chão sumir sob os seus pés. Com o tarifaço de Donald Trump se aproximando, o Brasil pode perder quase metade de suas exportações agrícolas para os Estados Unidos. É uma previsão dura, 5,8 bilhões de dólares a menos na balança comercial. E o pior, sem chance de recuperar o espaço perdido. O impacto atinge em cheio produtos estratégicos como suco de laranja, açúcar, álcool, carne e café. E tudo isso acontece enquanto o governo brasileiro não consegue sequer uma resposta da Casa Branca que já sinalizou. Quer acordos sérios, quer estabilidade e não perseguição política interna. Do outro lado do mundo, Trump é celebrado pela imprensa americana, elogiado até pelo Wall Street Journal, que destacou sua habilidade espetacular nas negociações. Analistas que previam fracasso agora engolem seco e admitem: Trump virou o jogo, sozinho, no braço e na caneta. Hoje, no Mundial Telenotícias, a gente mostra como o Brasil está ficando para trás, como Bolsonaro virou peça-chave desse xadrez comercial e por que, até dentro do Congresso Nacional, a pressão por mudanças começa a sair das comissões e tomar as ruas. É o campo que sangra, é a diplomacia que falha e é a política que emperra. A gente te explica tudinho logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo, dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articulac, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver
a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias e essa é a segunda edição do dia, hein? O agronegócio brasileiro pode amargar uma perda bilionária com a importação de novas tarifas comerciais anunciadas pelo presidente Donald Trump. Um estudo técnico divulgado hoje aponta que o setor pode deixar de faturar até 5,8 bilhões de dólares, o que representa uma redução de 48% nas exportações para os Estados Unidos, caso o chamado tarifaço entre mesmo em vigor, como previsto no dia 1º de agosto de 2025. Entre os produtos mais impactados estão o suco de laranja não congelado, o açúcar refinado, álcool etílico, carne bovina congelada, madeira processada e até o tradicional café verde. Em alguns casos, como o do suco e do açúcar refinado, a previsão é de queda total, 100% de perda de mercado. Segundo representantes do setor, as novas tarifas tornam os produtos brasileiros menos competitivos e atraentes no mercado norte-americano, favorecendo concorrentes diretos como México, Colômbia e Vietnã. A reação das entidades ligadas ao agro tem sido dura. Afirmam que os custos serão repassados integralmente aos consumidores americanos, o que pode gerar retração imediata na demanda e perda de contratos históricos com compradores dos Estados Unidos. E uma vez fora do mercado competitivo, praticamente será impossível recuperar o espaço perdido. O governo brasileiro, por sua vez, ainda busca soluções diplomáticas e tenta negociar com a Casa Branca uma revisão das medidas, mas até o momento não obteve nenhum sinal positivo. A equipe econômica teme que os efeitos do tarifaço extrapolem o setor agropecuário e contaminem também o desempenho do PIB nacional, com estimativas de retração entre 0,5 e 1,2 ponto percentual. Especialistas apontam que, além do impacto direto na balança comercial, o Brasil também pode sofrer com a desvalorização da imagem no exterior, justamente em um momento em que o país tenta se reafirmar como fornecedor estratégico de alimentos no pós-pandemia. Enquanto isso, o agronegócio corre contra o tempo para tentar diversificar mercados e reduzir a dependência dos Estados Unidos, mas é muito difícil. Estados Unidos, que atualmente são o segundo maior destino das exportações agrícolas brasileiras, é difícil demais. A corrida agora é para tentar mitigar os danos,
mas o prejuízo já é dado como certo. Enquanto isso, o Japão se tornou mais um país que afinou para os Estados Unidos. E o acordo comercial firmado com os americanos nesta terça-feira foi celebrado como uma vitória histórica para o governo Trump. Os Estados Unidos conseguiram fechar um pacto bilionário que não apenas reduz tarifas de importação, mas também garante vantagens estratégicas para a economia americana, especialmente em setores como o automotivo, agrícola e de defesa. O pacote negociado envolve cerca de 550 bilhões de dólares imediatos em investimentos japoneses no mercado americano, com projeção de que 90% dos lucros retornem aos Estados Unidos, segundo o próprio presidente. Além disso, o Japão se comprometeu a ampliar a compra de carros, arroz, carne e produtos agrícolas americanos, ao mesmo tempo em que aceitou um corte tarifário fixo de 15%, bem abaixo da ameaça inicial, que era de 27,5%, que pairava sobre produtos japoneses. Todo mundo se deu bem nessa. O acordo foi visto como um movimento ousado e eficaz de Donald Trump, que usou a pressão tarifária como ferramenta de sucesso, de barganha, para obter um resultado vantajoso demais para os americanos. O setor automotivo japonês foi o primeiro a reagir positivamente. As ações da Toyota e da Honda dispararam, foram lá nas alturas, e o índice Nikkei fechou em alta também. Nos Estados Unidos, o pacto também foi bem recebido pelos americanos, refletindo confiança na capacidade de Trump de proteger os interesses nacionais com pulso firme. Mais do que uma vitória comercial, o entendimento com o Japão também fortalece laços diplomáticos e sinaliza ao mundo que os Estados Unidos estão abertos a parcerias, desde que em condições justas e equilibradas, enquanto outros países enfrentam sanções ou incertezas. O Japão optou por negociar e saiu ganhando. Para Trump, o acordo reforça sua imagem de líder habilidoso em negociações internacionais e capaz de recolocar a economia americana no centro do jogo global. Foi simplesmente sensacional. E o legal de tudo isso é que o jornal Wall Street Journal, um dos veículos mais influentes da imprensa econômica global, se rendeu à habilidade de Donald Trump ao destacar a capacidade espetacular do ex-presidente norte-americano em conduzir negociações internacionais. Em uma matéria recente, o jornal reconheceu que Trump foi além das expectativas e fechou com o Japão aquele que já está sendo chamado de o maior acordo comercial da história moderna entre os dois países. Nós chegamos a falar isso aqui inúmeras vezes. Ao contrário do que muitos especialistas, pseudo-especialistas, hoje nós podemos dizer assim, que previam uma catástrofe na economia americana, nós dissemos aqui, espere e verás. O mais irônico e revelador é justamente isso, que grande parte dos analistas e economistas internacionais erraram, e erraram feio em suas previsões. Muitos diziam que Trump não conseguiria costurar acordos relevantes, que sua postura agressiva isolaria os Estados Unidos e que países como o Japão, China e o escambau reagiriam com retaliações. O resultado foi justamente o oposto. Justamente o contrário. O Japão cedeu, os mercados comemoraram e a diplomacia americana saiu fortalecida e vitoriosa mais uma vez. Ações da Toyota e da Honda dispararam, foram lá em cima, o índice Nikkei subiu e o Wall Street Journal seguiu no verde. Não Wall Street Journal, Wall Street, Bolsa de Valores Americanas. É o seguinte, com esse movimento, Trump não apenas garantiu uma vitória comercial significativa, ele desmentiu os críticos e recolocou os Estados Unidos como protagonista absoluto do comércio internacional.
atraindo trilhões de dólares em oportunidades e investimentos futuros. Agora sim, o Wall Street Journal cravou em sua manchete: Trump transformou ameaças em vantagem e barganha em liderança. Nunca se viu nada igual. Vamos conversar agora sobre isso também com o nosso comentarista e professor de Direito, Dr. André Marcília. Marcília, que legal, hein? O que está acontecendo com o presidente Trump? Isso é maravilhoso. Era esperado que ele conseguisse mesmo tudo isso. Só quem não esperava era a esquerda globalista, por dois motivos. Primeiro, que se Trump mostrasse que estava certo, afundaria de vez a ideologia esquerdista marxista, que não serve absolutamente para nada, só para empobrecer populações. E segundo, que esses esquerdistas, acharam que iriam conseguir trabalhar a mente das pessoas para que elas ficassem inseguras e parassem de consumir. Não aconteceu absolutamente nada disso e o mundo está aprendendo agora que essa esquerda só pensa nela e que existe um jardim do Éden fora dela. Não é? Seja muito bem-vindo, Marcília. Como vai? É um prazer estar aqui. Cumprimento você, toda a sua audiência. Pois é, a gente tem que entender que foi construído isso de uma forma muito consistente no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, durante décadas, a ideia de que toda ideologia é sempre de direita, né? A esquerda não é ideológica, a esquerda é o padrão, a esquerda é o normal. E eu acho que o que o Trump tem revelado, e aí vai ficando cada vez mais difícil, até mesmo os veículos de mídia, e enfim, de uma forma geral toda a sociedade, deixarem de reconhecer que existe e existiu por muito tempo dentro dos países organismos ideologizados, uma imprensa ideologizada, interesses por trás dessa ideologia, e esses interesses não são necessariamente republicanos. Muitas vezes, ao contrário disso, né? A gente tem visto, inclusive, o Trump revelar como, muitas vezes, esses interesses que essa, vamos dizer assim, esquerda que cooptava ou ainda coopta no Brasil os organismos, as instituições, eles servem, às vezes, até mesmo contra a democracia, até para minar a democracia e construir algum tipo de Estado que não seja aquele que seja uma democracia liberal, que seja para todos, ou que, enfim, defenda liberdades. E me parece que essa defesa que o Trump iniciou durante o seu mandato, e até agora não parou, foi uma defesa realmente incessante desse ponto, vai começando a ter alguns resultados, vai começando a ser compreendida como uma luta até mesmo em favor das nações, em favor do próprio Estados Unidos, em favor da população de uma forma geral, porque a defesa acaba sendo uma defesa indiretamente e diretamente também da democracia. Então, esse me parece ser um ponto relevante. No início, quando o Trump começou a fazer essa defesa, nós vimos uma repulsa muito grande, aqui no Brasil, inclusive, dos jornais, da imprensa de uma forma geral, dizendo que isso era um ponto de vista fascista e etc. Por quê? Porque por trás do que fazia o Biden até então era visto como normal. E aí veio o Trump com a sua ideologia. Agora se percebe muito bem que a ideologia existia também no Biden, só que a ideologia do Biden e de outros governos dentro dos Estados Unidos eram contrários até mesmo à a democracia liberal é aquela que vai em defesa das liberdades. E o que vai ficar difícil agora é o povo acreditar algum dia que os democratas realmente serão melhores do que os republicanos, né? Porque o que Trump prometeu a partir do primeiro dia, né, na presidência, ele está cumprindo. Contudo, ele está levando trilhões, não são bilhões, são trilhões de dólares para dentro dos Estados Unidos e de uma maneira muito rápida. Ele só tem 6 meses, ao contrário, né, de outros governos esquerdistas, principalmente do governo brasileiro, que só acumula dívidas, enquanto o governo americano, mostrando como se deve ser feito numa política aberta que proporciona o crescimento, uma política voltada para o bem do seu próprio povo, pelo
o interesse, né, em defesa, né, dos interesses de seu próprio povo, o Brasil faz a coisa totalmente inversa, o caminho errado, acumula dívida, não tem dinheiro para mais absolutamente nada. Nós falamos hoje que o Ministério da Educação não tem dinheiro para comprar livros. Livros para o ensino fundamental, vai comprar apenas livros de português e de matemática, Marcílio. E eles tem gasolina para avião? Hã? Tem gasolina para avião da FAB. Não tem gasolina até dia 3 de agosto. Não tem nada. E aí eles ainda vêm com essa ideia de governo eterno, que até o presidente Lula disse que não iria passar a presidência para um bando de maluco, que ele acha ser os conservadores de direita. Não tem como ir adiante isso aí. Mas os caras acreditam que sim. E agora eu te pergunto, com base nisso, será que você acredita? Será que nós realmente teremos eleições em 2026? Porque ele acabou de dizer agora, nesse foro lá do Chile, que eleições de 4 em 4 anos não é o suficiente. O que ele quis dizer com isso, na sua opinião, Marcílio? Pois é, eu temo o que ele tenha desejado realmente dizer com isso, porque, veja, não foi só dizer que eleições de 4 ou 5 anos recorrentes não são mais suficientes, mas ele também disse que a democracia liberal falhou. E esse é o ponto, quer dizer, ele vai contra a democracia liberal, ela é sustentáculo da democracia, de uma democracia que é guarda-chuva de liberdades econômicas, de liberdade de expressão, de liberdade política. Quer dizer, o que é contrário à democracia liberal é exatamente o socialismo, é exatamente o comunismo, é exatamente o que a China vem fazendo, o que a gente tem visto nos países mais retrógrados e mais controladores que nós temos no mundo hoje em dia. Você vai para a Coreia do Norte, você vai para a China, você vai para Cuba, você vai para a Venezuela. Nesses lugares não existe a democracia liberal. Então, quando o Lula diz que a democracia liberal falhou e menciona, junto disso, que nós precisamos repensar a questão das eleições, veja, é muito perigosa essa fala. E até vale, né, a gente fazer aqui o comentário. Já pensou se fosse o Bolsonaro a dizer isso? Nesse minuto estávamos aqui agora comentando a Polícia Federal fazendo isso e aquilo, a AGU fazendo isso e aquilo, o próprio ministro Moraes dizendo que essa fala é uma fala antidemocrática, mas como é o Lula, tá tudo certo. É muito perigoso, é indesejável que, seja lá o que ele tenha querido falar com isso, é algo que merece a nossa repulsa. Eu fico aqui preocupado, sobretudo, porque essa fala dele foi uma fala lida, né? O Lula fala muita bobagem, a gente tem se acostumado, infelizmente, a ouvi-las como se nada fosse, mas essa foi uma fala lida, era um discurso, ele estava olhando para baixo e ali olhando para baixo falou uma bobagem desse tamanha como essa, justamente porque esse discurso foi preparado, ou seja, nós temos aqui um staff acreditando nesse discurso. Existem ideólogos por trás daquilo que o Lula falou. Esse é o ponto. Eu acho que a gente não pode passar pano para essa fala. O Lula deveria estar se explicando a respeito dessa fala. E vamos dizer ainda, curiosamente, no púlpito em que o Lula falava, estava escrito ali, reunião de alto nível da democracia. É claro que é porque era uma cúpula, mas imagina só o que seria uma reunião de baixo nível. Pois é, reunião, né, de alto nível. O que os caras tentavam nessa reunião? Né, um suspiro, uma sobrevida da esquerda, sendo que por onde eles passaram, mostre algum governo de esquerda que tenha dado ou alcançado os resultados que Donald Trump tem conseguido agora. Por quê? Porque os caras só querem a destruição, os caras só querem a pobreza do povo. Fala, Marcelo. É um foro de São Paulo no Chile, né? E vale a gente dizer que a gente também fica aqui fazendo uma comparação com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, eles ganham na base da ameaça, eles ganham na base da intimidação, como a gente viu algumas pessoas dizerem nos últimos dias. Mas, então tudo bem, vamos esquecer os Estados Unidos, vamos olhar para a Argentina, que não tem condições de ameaçar e intimidar ninguém. O governo Milei, quando entrou, conseguiu ganhos estratosféricos. A Argentina hoje, do ponto de vista de liberdade,
liberdades políticas, econômicas, de expressão, está estratosfericamente acima de nós, e é um país que até 2, 3 anos atrás, né, alguns poucos anos atrás, não tinha a menor condição, inclusive, de competir conosco. Então eles nos superaram e eles não têm nenhuma intimidação, nenhum poder, eles não são dos xerifes do mundo, eles não são imperialistas, nada disso. Eles só fizeram a política correta, justamente a defesa de uma democracia liberal que eles fazem, que os Estados Unidos fazem e que o Brasil está na contramão disso tudo. Marcília, 80% das importações argentinas terão taxação zero. Zero! O Brasil podia embarcar numa dessa com facilidade. O presidente Trump já deu o recado, os caras estão montando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, uma comissão para ir nos Estados Unidos tentar o quê? Com o Pires na mão pedir clemência. Não vai rolar, papai. Não vai rolar de maneira alguma. Veja, nós estamos há 4 meses do estouro do INSS. Tem alguém preso, Marcília? Tem alguém detido usando tornozeleira eletrônica? Não tem. E isso causa uma revolta gigantesca. Se você está falando de um sistema sério, independente, você já devia ter agora uma lista gigantesca, uma rabiola de todo mundo preso por causa dessa questão do INSS. Mas vamos em frente aqui. Não tem e não terá. E não terá. E vamos fixar aqui, não vai haver. E se houver prisão, vai bater no STF, eles vão soltar todo mundo como fizeram com a Lava Jato. E ainda só rapidamente sobre a Argentina, vale dizer o seguinte, diferente dos regimes comunistas que pegam os pequenos países e puxam, né, injetando dinheiro, puxam para cima injetando dinheiro, como a Rússia fez, a União Soviética fez por tanto tempo, né, e a China hoje tenta fazer, inclusive conosco, tomara que a gente saia fora disso o quanto antes. A Argentina não cresceu dessa forma, a Argentina cresceu sob o governo Biden, a Argentina cresceu sob governança de esquerda dentro dos Estados Unidos, cresceu por pernas próprias, por capacidade de gestão, que é o que a gente não tem aqui, e por uma política séria, uma política rigorosa e voltada para liberdades e para a economia. Aqui não, aqui a gente está voltado para multilateralismo, aqui a gente está voltado para discurso, aqui a gente fica se aliando a ditaduras, aqui a gente fica provocando as democracias do mundo e andando de mão dada com Macron. Assim não tem mesmo como ir para frente. Não tem a menor chance de dar certo agora. Por quê? Porque o Donald Trump já disse, parem com a perseguição política contra Jair Bolsonaro, senão as sanções vão só aumentar. O governo brasileiro não quer deixar o povo saber disso, porque senão compromete bastante. Ele não quer liberar Jair Bolsonaro. Os caras preferem ir à morte a liberar Bolsonaro, ou seja, a parar com a perseguição a Jair Bolsonaro. Então não vai dar resultado. Eles sabem que se eles param com a perseguição a Jair Bolsonaro e ele volta a concorrer nas eleições de 2026, ele vai ganhar. Isso é tudo que esses caras não querem. Só que é o seguinte, eles não querendo, eles vão perder do mesmo jeito, porque a pressão vai ser gigantesca. O Brasil não aguenta 10% de tarifas, Marcília, quanto mais 50%, e isso pode chegar a 100, a 200, dependendo do que vier da Europa, isso com os números que nós já conhecemos. Se o presidente Trump aumentar, vai ficar mais ruim ainda, sem falar da Magnitsky e da IEPA, que ela vai secar o indivíduo. Esses caras não têm ideia. Ainda ontem alguém estava me perguntando como é que esses caras vão comer. É verdade. Se você não tiver dinheiro no bolso e não tiver ninguém que te socorra, você vai morrer de fome. Porque os caras não terão mais dinheiro. Eles não têm ideia do perigo que isso representa, Marcília. Talvez os ministros peçam para mandar Pix, né, para eles. Mas aonde? Em que conta bancária? Vai chegar aonde? E aí, só se for na China, né? Porque a China está vindo com essa operadora de cartão de crédito para socorrer quem tiver na Magnitsky. Porque se você não tiver dinheiro, e não adianta você falsificar documento, identidade com CPF falso, porque isso vai vazar. Porque começou a circular uma ideia aí de que as autoridades sancionadas, se receberem a Magnitsky nas costas, poderão falsificar identidade, CPF e tudo mais para abrir contas. Isso vai dar um problema danado. Vai dar um problema danado. Você sabe que quer perder tudo. Tudo. Não fica nada, não tem mais nada. E agora há pouco os bancos vão acabar com moeda física.
Como é que você vai movimentar, Marcília? Como é que você vai movimentar? Os caras estão lascados e ainda não se deram conta disso. Acho que agora alguns começaram a dar conta disso, né? Porque o ministro Barroso, rapidinho, antes de você comentar, foi num evento na OAB lá do Ceará e perguntaram como é que vai ficar essa questão das sanções. Ele falou, não estamos comentando isso. O ministro que ficava falando o tempo todo, mandando o recado, falou, não estamos comentando isso. A repórter insistiu e a resposta dele era, não estamos comentando isso, não estamos comentando isso. Por quê? Porque se comentar pode piorar a situação. Vai piorar. Imagina, já prejudicou, os familiares não têm mais direito de entrar nos Estados Unidos, Marcília. E isso é forever, para sempre. Veja, o deputado Gabeira não pode entrar nos Estados Unidos, nunca mais. E isso porque lá, na década de 70, ele participou do sequestro do embaixador americano Charles Albright. Já era, foi condenado, não entra nunca mais. Se esse governo agora cancela, acabou. E se os governos que seguem os Estados Unidos resolvem fazer a mesma coisa, acabou para eles. E aqui nós estamos falando de uma forma humanitária. Essas autoridades têm que abrir a cabeça. Ninguém quer o sofrimento de ninguém. Nós somos humanos, somos cristãos, queremos que todos se deem bem. Essas autoridades têm que abrir a cabeça, Marcília, porque o que vem por aí é muito sério. E estão apostando, jogando as últimas fichas. Vão perder. A gente está, Paulo, eu creio que talvez à beira de uma nova Guerra Fria, né? No sentido de que o comunismo vem ganhando espaço, esse novo comunismo da China, esse novo comunismo, na Coreia do Norte não é nem novo, é o velho mesmo comunismo, mas enfim, de alguma maneira o comunismo vem ganhando espaço, vem ganhando países relevantes, a gente tem isso acontecendo até mesmo aqui na América Latina, e nós estamos do lado errado. Quer dizer, se nós tivermos de fato uma nova Guerra Fria, o ponto relevante é que nós escolhemos o lado errado da corda, né, que vai ser esticada. E isso vai nos trazer um prejuízo gigantesco, ainda que o governo mude. Porque mesmo mudando o governo, vai, sem dúvida alguma, ficar um estrago imenso e um rastro de tudo que nós fizemos até agora muito grande. Imagina só se hoje tudo fosse mudado, a Suprema Corte voltasse a falar de Constituição, o governo fosse um governo de direita, o Congresso tivesse os seus poderes preservados, está tudo certo. Houve impeachment, houve anistia, tudo isso aconteceu hoje. Imagina só a imagem pública que nós temos para os holofotes do mundo inteiro. Imagina só a imagem pública que o país tem para investidores estrangeiros, para governantes estrangeiros, para as grandes democracias e países civilizados do mundo. Como que nós vamos nos comportar daqui por diante quando tudo isso se resolver? Ainda vai demorar muito tempo para resolver, porque demorou também muito tempo para a gente estragar. Demorou muito tempo para a gente estragar a nossa democracia. Agora vai demorar muito tempo para resolver. Mas mesmo assim, quando resolver, nós teremos ainda um longo tempo pela frente para limparmos a nossa imagem diante do mundo. Marcília, a gente ainda tem muita coisa bacana aqui para a gente falar. Eu vou pedir a você aí 3 minutinhos, que a gente tem um recado aqui de nosso apoiador, é super importante, e a gente já volta na sequência. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH,
Além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental. E pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu dentro do prazo, no fim da tarde desta terça-feira, 22, a manifestação exigida pelo ministro Alexandre de Moraes. O foco da resposta foi esclarecer a ida de Bolsonaro ao Senado Federal e a exposição da tornozeleira eletrônica, imposta, vale lembrar, por ordem do próprio ministro. A reação de Moraes foi imediata, considerou o ato uma afronta e possível violação das medidas restritivas. O problema é que nem a defesa, nem o próprio Bolsonaro sabiam exatamente quais eram os limites dessas medidas. Podia dar entrevista? Podia falar com políticos? Podia ser filmado? E se a entrevista fosse a uma TV aberta e depois postada na internet? Isso valeria como mídia digital? A decisão, além de restritiva, carece de clareza jurídica. E mais, como responsabilizar Bolsonaro por atos de terceiros? Como questionou o ministro em sua manifestação posterior? Com base em que artigo? Não há base legal clara que sustente esta responsabilização.
O cenário ficou confuso demais, não só para a defesa, mas também para a imprensa toda e até para parlamentares aliados. Quem não pode falar com o ex-presidente? Apenas diplomatas, embaixadores e o filho Eduardo Bolsonaro? Outro ponto em resposta. Por que Bolsonaro ainda está usando tornozeleira se o motivo não é risco de fuga? Qual é a justificativa atual? Apesar de toda essa nebulosidade, Bolsonaro optou por não se pronunciar à imprensa, justamente para não ser mal interpretado, mas foi mal interpretado mesmo assim. Em momento algum havia proibição expressa de conversar com membros do próprio partido. A confusão gerou interpretações distorcidas e o resultado foi mais um capítulo de tensão institucional. No fim da noite, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, publicou um comunicado nas redes sociais dizendo que o ex-presidente vai respeitar a decisão judicial e manter silêncio absoluto. Eis a declaração, abre aspas. Bolsonaro vai se calar por respeito à justiça e por repúdio ao abuso. A defesa do ex-presidente acaba de anunciar que ele permanecerá em absoluto silêncio até que o ministro Alexandre de Moraes explique a própria decisão absurda e contraditória que impôs censura prévia e ameaça de prisão imediata. O silêncio, neste caso, não é omissão, mas sim uma denúncia. É o grito mudo contra decisões sem base, sem limites e sem vergonha. Fecha aspas. A resposta da defesa, apesar de convincente para o ministro relator, frustrou parte dos críticos que esperavam por uma ordem de prisão imediata, principalmente setores da imprensa consorciada que estavam vibrando. Mas, neste caso, a prudência parece ter vencido o impulso, inclusive no próprio STF. Afinal, se uma tornozeleira já causou esse alvoroço, imagine o que uma ordem de prisão geraria: o caos total. Marcília, o que é que você achou da resposta dos advogados de defesa e do pronunciamento do deputado Sóstenes Cavalcante, que disse que Bolsonaro vai ficar recluso? Eu achei a defesa foi técnica e acho que atendeu o que o Moraes queria. Tem dois vieses aí, né? O político e o jurídico. O viés político, a defesa atendeu bem ao dizer que, basicamente, né, primeiro, o Bolsonaro não pode cumprir uma decisão que ele não foi intimado. Então, o Moraes, ele fez... O Moraes, as defesas, os despachos do Moraes, né, as decisões do Moraes são que não é uma calça de festa junina, é cheio de remendos. Ele vai tentando remendar e é aquela costura bem mal feita. Eu até recomendaria ao ministro Moraes que começasse a colocar suas decisões no chat GPT, né, coloca no chat GPT e põe assim, melhore meu texto. Talvez a gente passe a ter decisões um pouco melhores. Mas, de qualquer maneira, o que o ministro Moraes fez foi uma decisão de que o Bolsonaro precisa ser intimado formalmente, não basta ser publicado na imprensa para que ele seja obrigado a cumprir, precisa formalmente ser intimado para que ele deva cumprir. Então, isso não aconteceu. E se não aconteceu, portanto, a decisão dele é inválida. E segundo, que a decisão dele é incompreensível. E aí a defesa embarga de declaração, dizendo basicamente, em palavras aqui bastante acessíveis, não dá para cumprir uma decisão que eu não consegui entender. É isso que foi dito pela defesa e acho que foi bem colocado. Agora, o que o ministro Moraes queria, na verdade? Queria que os advogados do Bolsonaro se comprometessem a fazer com que o Bolsonaro não falasse. Queriam que houvesse um comprometimento de que o Bolsonaro estava ou seria silenciado. E isso foi feito. Eles deixaram claro que até uma decisão nova, ou até uma próxima decisão, ou enfim, até que se esclareça tudo, o Bolsonaro não falaria mais com ninguém. E foi isso que aconteceu. A gente tem visto imagens do Bolsonaro indo para cá, para lá, e ele não fala nada. Ele diz, não posso falar. Quer dizer, ele está em silêncio, não é só com a imprensa, em silêncio com qualquer um, porque qualquer um pode lançar um celular e gravá-lo e comprometê-lo com isso. Isso é um absurdo. Isso é censura a ele, isso é censura à imprensa, isso é censura a todos nós, porque nós também temos o direito a receber informações, e são informações de interesse público. Óbvio, nós, veja, temos um ex-presidente da República sendo processado por golpe de Estado e nós não podemos saber o que ele pensa? Como é que eu posso entender que haja
interesse público em ouvirmos traficantes aí que são entrevistados por jornalistas, chefes de facção, e não temos interesse, ou não tem, não há respaldo para se ouvir um ex-presidente da República. Isso é um absurdo. Aliás, o presidente Lula, quando esteve preso, também foi facultado a ele dar entrevistas em 2019, inclusive por precedente do próprio STF. Então, a gente está diante de uma ordem ilegal, a gente está diante de uma ordem inconstitucional, a gente está diante de uma ordem mal redigida, mas os advogados se comprometeram a fazer aquilo que o Moraes queria. Para além de questionar a decisão, disseram que o Moraes que o Bolsonaro vai se silenciar. E creio, Paulo, que isso vai ser o suficiente para que a prisão do Bolsonaro não seja decretada. Do ponto de vista jurídico, é inviável decretar a prisão. Se a gente for para o lado técnico, seria uma aberração completa decretar a prisão. Ele não pode descumprir uma decisão que ninguém entende. E não pode descumprir uma decisão que ele não foi intimado. Mas do ponto de vista político, eu acho que também não há razões, porque há um compromisso dos advogados de que o Bolsonaro fique quieto. Enquanto ele estiver silenciado, apagado, a história dele estiver apagada, enquanto ele for banido virtualmente de todas as redes, eu acho que o Moraes está satisfeito, não vai prendê-lo. Mas ainda assim, é um sequestro da liberdade do Bolsonaro, não só da sua liberdade de ir e vir, mas da liberdade dele se manifestar. Pois é. Você não acha que ele acaba cometendo uma irregularidade jurídica? Você já acabou dizendo, né? Ele já fez a mesma coisa com Felipe Martins e está proibindo, cerceando a liberdade de um cidadão que ainda não foi condenado, e isso é uma censura prévia. Tudo isso tem gerado um desconforto muito grande, está aumentando a pressão, principalmente em cima dos presidentes da Câmara e do Senado, e hoje, o senador Flávio Bolsonaro entrou com mais um pedido. Vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar aqui na tela, mais um pedido de impeachment contra o ministro relator. É mais um. E isso entra exatamente no momento em que o governo americano, a Casa Branca, começa a pressionar o presidente da casa, Davi Alcolumbre, considerando sanções. Até então, ele e o Hugo Mota tinham sido poupados dessas sanções. Mas hoje, a Casa Branca anunciou que considera sanções também ao presidente Davi Alcolumbre e ao presidente Hugo Mota. Então, as primeiras sanções, até onde nós sabemos, Marcília, seria na casa de suspensão de vistos. Só que, se continuarem assim do jeito que estão, as sanções de Magnitsky e EPA vão recair sobre as autoridades do judiciário. Aí Davi Alcolumbre e Hugo Mota vão ver o estrago que essas medidas causam nos sancionados. Aí eles terão que tomar uma decisão. Se estão de mãos dadas, se querem ser sancionados também, ou se vão abrir mão disso e tocar adiante os pedidos que estão enchendo a mesa deles de impeachment, tanto de um quanto de outro. Então veja que é uma decisão agora perigosa demais. Começa agora a colocar. Resta saber o seguinte: Davi Alcolumbre vai aguentar a pressão, Marcília? Hugo Mota vai aguentar essa pressão? O que eles têm assim ao ponto de deixar o Brasil inteiro se ferrar, se estourar, em troca de uma mão amiga? Uma mão sustentando o sistema? Será que eles vão aguentar essa pressão, na sua opinião, Marcília? Paulo, eu vejo da seguinte forma. Para mim, Hugo Mota e o Alcolumbre, eles estão lá como parlamentares do consórcio estatal STF governo Lula. Né? Então, existe um consórcio que, ao invés de, para eles não precisarem silenciar todo o parlamento, eles colocam uma espécie de represa. A represa é a presidência das casas legislativas. Então, a gente tem, mais ou menos semelhante, inclusive, com o que há na China. Eu estive agora, domingo, num evento
sobre China, e curiosamente essa analogia até foi levantada. Você tem lá na China, o partido tem um conselho permanente, e esse conselho permanente coloca uma pessoa para falar em nome do regime. Aqui a gente tem o STF e quem fala em nome do regime é o Lula. O problema é que, como a gente sabe, os ministros do STF não se aguentam e eles próprios saem falando, atropelam-se. O que o Barroso fez agora no Ceará é uma exceção, e tem sido uma exceção, inclusive, dele próprio, porque ele não só fala, mas ele dança, ele canta, ele dá palestras, ele faz de tudo, né? É um showman, o ministro Barroso. E então a gente precisa entender que dentro desse contexto, esse regime, esse conselho com o Lula à frente, ele parece que tem como o seu aliado o Alcolumbre e o Mota. Eles são homens do Lula e do STF, e não do Congresso. O Congresso, ele tem uma resistência para seguir adiante nessas pautas por conta da presidência das casas. Não adianta ficar protocolando 25 pedidos, são todos cabíveis, esse último inclusive. No entanto, não adianta, porque eles não vão adiante por conta da presidência das casas. E aí é que é o ponto. Antes de enfrentar os ministros do STF com qualquer impeachment, antes de pedir anistia, antes de qualquer dessas coisas, é necessário, a meu ver, enfrentar a presidência da casa. É necessário confrontar-se com as ferramentas que a Constituição oferece ao parlamento, confrontar-se com a presidência da casa, confrontar-se com o Mota e com o Alcolumbre. No entanto, e aí é que isso é um ponto que a mim é um pouco indigesto, eu tenho conversado com diversos parlamentares da oposição, conversado com senadores, e eles dizem que ainda acreditam, sobretudo os deputados federais, ainda acreditam que o Mota possa ser um aliado, que o Mota possa pautar a anistia, que o Mota possa pautar algum tipo de impeachment. Mas eu não vejo essa sinalização, eu não acho que o Mota está trabalhando com os parlamentares, acho que o Mota está trabalhando com o STF. Basta a gente se lembrar do último jantar, né, em que o Mota fez um jantar com o STF e voltou jantado. Ficou claro ali que o Mota é um candidato aliado ali do STF. Então, eu não sei qual é a expectativa ainda da oposição para que haja o que é mais preciso, qual é o limite para que eles entendam que não é um aliado, que haja algum tipo de rompimento e um confronto. Não adianta ficar pensando em como eu vou chegar ao Moraes se eu não consigo passar da presidência da casa. Olha, o Mota foi o prato principal daquela noite. Foi o prato principal. Agora estão ferrados. Ele, principalmente, se houver eleição em 2026, vai ser muito difícil ele voltar à vida pública política, viu? Vai ser muito difícil mesmo, viu, Marcília? Agora, essa notícia é interessante, porque, veja, se os Estados Unidos estão enxergando o Mota e o Alcolumbre como pessoas que não são aliados, é muito curioso que ainda haja parlamentares da oposição enxergando o Mota como um aliado. Quer dizer, isso já ficou claro para todo mundo, inclusive lá fora, menos para a oposição. Então, realmente é uma dinâmica que que talvez seja eu o ingênuo, tomara que seja isso, mas se não, a oposição pode estar agindo de forma ingênua. Não é difícil, viu, Marcília, fazer uma análise, ler nas entrelinhas, né, de como vai terminar essa situação. Nem precisamos de uma bola de cristal. É muito simples, o recado estava ali explícito, né, deixar o Hugo Mota e o Alcolumbre de fora para que eles vissem que a coisa era muito séria e que podia cair para cima deles. Mas como o brasileiro é que nem São Tomé, precisa ver para crer, agora com esse anúncio de que os dois também serão considerados nas sanções, resta saber o seguinte: quais são as sanções que vão recair sobre eles? A pressão vai ser muito maior. Pode ser uma sanção ainda pior do que as previstas para os ministros da Suprema Corte, porque, de repente, o que pode ser ruim para os ministros da Suprema Corte e o que seria, talvez, assim, vamos dizer, menos ruim, seria um impeachment. Seria um impeachment. Agora, para que o Alcolumbre e o Mota, né, o Alcolumbre mais especificamente, que é o que trata dos ministros da corte, para ele pode ser pior se ele resistir. Ele pode pegar uma Magnitsky e ser fritado, literalmente seco, porque a Magnitsky e a IEPA é uma sentença de morte com um cara vivo. Só que ele não vai ter, vai ser um mendigo, porque não vai poder negociar nada, vai ter que botar tudo nem nos familiares, no nome dos familiares, poderá colocar, vai ter que colocar no nome de terceiros e torcer para que esse terceiro um dia não passe a perna neles. Então, quer dizer, vai ser uma pancada muito grande, entendeu?
Fala, Marcelo, o que você quer falar? Não, e vale, em complemento a isso que você está muito bem dizendo, vale ainda dizer o seguinte: o Mota, ele não tem a blindagem que os ministros do STF têm. Pois Né? é. Os ministros talvez estejam tranquilos e já preparados, já esperando, e com todo o governo, todo mundo paparicando. Eles são ministros do STF. O Mota não. O Mota é alguém dispensável para o consórcio estatal. Então é bom realmente que eles tomem cuidado. É isso aí, olha. E a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, que determinou a suspensão das comissões até o fim do recesso, outra besteira que ele fez, em agosto, pegou mal entre os parlamentares da oposição. Isso está repercutindo ainda e muito, e a pressão está só aumentando. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, avalia que a decisão de Mota cria um desgaste desnecessário com a oposição. Veja o que ele disse. Nós, deputados da oposição, ficamos bastante chateados com a decisão de Hugo Mota de cancelar uma reunião da Comissão de Segurança Pública, reunião essa que não tinha outro objetivo que não fosse o de discutir, tratar de questões relacionadas ao Brasil, dos temas que são candentes hoje no nosso país, que dizem respeito às perseguições políticas, dizem respeito às restrições impostas a Jair Bolsonaro pelo STF. Não seria deliberado, por exemplo, sobre projeto de lei, sobre PDL, sobre resoluções, mas apenas trataríamos sobre uma moção que, de forma simbólica, representaria o apoio dos deputados da Comissão de Segurança Pública ao sempre presidente Jair Bolsonaro. Quando Hugo Mota derruba a sessão, cancela a sessão, na minha visão, inclusive, sem autorização regimental, porque ele não está no Brasil, ele acaba entrando numa linha de desgaste desnecessária com relação aos deputados da Comissão de Segurança Pública e aos deputados da oposição em geral. Nós agora, na primeira semana após o recesso, vamos deliberar sobre essa moção de aplauso a Jair Bolsonaro na Comissão de Segurança Pública, na CREDEM também, de modo a registrarmos de forma muito veemente o apoio integral e irrestrito dos parlamentares da oposição e dos deputados como um todo a Jair Bolsonaro. Viu aí? E o deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, avalia que este deve ser um momento muito crítico. Na avaliação dos parlamentares, chegou a hora das mobilizações nacionais ganharem força dentro e fora do Congresso Nacional. Veja o que ele disse. É chegada uma hora decisiva para todos nós brasileiros, mas principalmente para quem consegue compreender, né, o que está em jogo. Infelizmente, o brasileiro, tradicionalmente, né, ele se incomoda, ele se rebela, ele se manifesta só quando envolve diretamente a questão econômica na sua vida, né? Ele não consegue, muitas vezes, compreender valores que estão muito acima disso, como a nossa liberdade, como a liberdade de expressão, como a liberdade dos seus direitos políticos, como a liberdade de imprensa, e não consegue compreender o que é de fato um país que se torna uma ditadura. Porque a nossa experiência, né, das últimas décadas não tem nada que possa comparar com o que está acontecendo agora. Nem de longe o período militar. É hora de mobilização e a gente sente que há um clima para isso. As pessoas têm cobrado da classe política, têm cobrado de nós representantes que estamos lutando neste momento. Não somos a maioria, muito longe disso. Hoje não tem ali 70, 80 parlamentares que se posicionam à direita com coerência, de verdade, que se empenham, né, nas pautas que o Brasil precisa nesse momento, sobretudo a defesa da nossa liberdade. Então, um momento importante para o Brasil e que eu estou muito otimista de que vamos às ruas em grande número e que essa força de pressão vai surtir um bom resultado, principalmente na classe política de centro, que infelizmente, mas temos que reconhecer, é quem comanda hoje a política nacional. O STF só se agigantou dessa forma porque o centro se curvou, ou seja, porque a Câmara se curvou, porque o centro é a maioria, né? Ele é o peso que define para que lado o Congresso vai se posicionar. E, infelizmente, nos últimos anos o Congresso se posicionou do lado da tirania, do cerceamento de liberdades, e agora é a hora da gente tomar um novo rumo. Tá vendo aí, Marcília, onde nós chegamos, né? A dificuldade para se resolver tudo, esse sacrifício todo deve servir como exemplo, como ensinamento que nós devemos
elaborar uma Constituição o mais rápido possível, porque essa de 40 anos já não serve mais para nada. Olha o tamanho da dificuldade que o povo brasileiro está tendo, os políticos estão tendo, para caminhar na linha, como deveria acontecer. Você não acredita que uma nova Constituição se faz necessária agora, nesse momento? Da agora para frente, quando terminar isso? Se faz necessária. Eu acho que a gente precisa, no mínimo, ter uma reforma do judiciário. O ideal é que a gente tivesse realmente uma nova constituinte, uma nova Constituição. No entanto, para você ter uma nova Constituição, é preciso ter um pingo de paz, né? E a gente não tem paz, as pessoas não conseguem debater. Imagina só, você propõe uma comissão dentro da Câmara e desliga o ar-condicionado, impede os parlamentares de discutir, e quem faz isso é um parlamentar, e um parlamentar que a oposição talvez ache ainda que é um aliado. Imagina só o momento em que nós estamos, se é possível você sentar e repensar a Constituição. Com absoluta certeza, as pessoas iriam ser presas, como se isso fosse um ato antidemocrático. Então, dentro desse cenário é inviável. É inviável. Por isso que eu digo, é necessário antes um confronto para que o Poder Judiciário, sobretudo, recue um pouco. E não é recue um pouco para fora da Constituição, ou recue um pouco para a política, ou recue um pouco para uma submissão aos Estados Unidos, ou recue um pouco para fazer favor ou abrandar as penas do Bolsonaro. Não é isso. Recue um pouco para dentro da Constituição. Eu vi, por exemplo, no voto do Fux, muita gente falou assim, olha, pressão externa, medo do Fux de ir para a Disney, por isso que ele votou, fez o 4-1, por isso que ele votou de forma divergente no caso Bolsonaro. Veja, o voto do Fux é o único voto técnico. Para mim, eu entendo que fazer política é o Moraes dar um voto totalmente fora da Constituição e 2 segundos depois já ter maioria. Botar para pautar e em seguida o Zanin e o Dino darem a ele maioria para que ele possa dizer que não é um voto dele, sim do STF. Isso é que é política. Agora, o Fux votar conforme a Constituição é fazer política? Bom, se há uma pressão externa e essa pressão externa faz com que o ministro julgue conforme a Constituição, bom, a pressão externa então é bem-vinda. Aliás, externa ou interna, qualquer pressão. Porque eles precisam recuar para dentro da Constituição. É isso que tem que acontecer, e não está acontecendo. E se isso não houver, Paulo, aí não tem como a gente discutir uma nova Constituição, não tem como a gente discutir sequer uma reforma do Judiciário. Agora, uma reforma do Judiciário ou uma nova Constituição, sem dúvida, vão ter que prever 2 pontos que são, além de diversos outros, mas 2 pontos que são muito pouco falados e são nevrálgicos. Quais? Primeiro, não tem como o parlamento ficar dependente, como ele é hoje, dos seus presidentes. Não tem como mesmo. E se eles não mudarem o regimento interno nesse sentido, então a Constituição precisa interferir nisso e fazer com que a maioria dos parlamentares possa dobrar a presidência do parlamento. É isso, tanto da Câmara quanto do Senado. A maioria tem de ser suficiente, não pode ser represada pelos seus presidentes. E um outro ponto que eu acho que é essencial é o seguinte, não dá para a gente deixar o STF com uma última palavra de tudo. É necessário algum tipo de contingenciamento desse poder imenso que ele possui hoje, de barrar todo mundo e ter a última palavra. Marcília, até o próprio José Disseu disse que o Supremo não deveria ser um terceiro poder, devia ser um órgão do judiciário, uma corte julgadora, apenas isso. Não um poder soberano, como é o legislativo e o executivo. Foi dito pelo José Disseu, nós temos isso gravado, inclusive, porque esses poderes, o legislativo e o executivo, é que são representantes legítimos do povo brasileiro, porque são eleitos. E o judiciário tem que ser revisto na Constituição. Outra coisa é dizer que o Brasil é soberano. O Brasil é soberano coisa nenhuma. O Brasil depende quase que 100% de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Você não consegue andar, não se tem uma indústria bélica nacional, absolutamente nada. Você não tem uma indústria automotiva nacional, tudo você depende de todos. De todos. Você depende dos Estados Unidos, inclusive, para comprar as nossas mercadorias, ou seja, as nossas exportações. E você vai ver agora com isso, com a taxação de 50%, vai aniquilar. Então, onde que está a soberania do povo brasileiro? Se você desliga, se os americanos desligam os satélites, os GPS, acabou. Nenhum avião, Marcília, decola, nem comercial, nem militar. Nenhum avião. O Sindacta depende muito de localização satelital para você controlar o fluxo
o trânsito de aviões no espaço aéreo brasileiro. Se você desliga isso, acabou. O Brasil não tem um satélite ali. Você tem Embratel colocado ali que não serve para porcaria nenhuma. Então como é que você vai dizer que o Brasil é soberano? Para você ser soberano, você tem que ter uma verdadeira independência. Porque se o outro cancela lá, acabou. Então você fica submisso ao irmão mais forte. Não tem conversa. E olha só, agora querem montar uma comissão de parlamentares para tentar convencer o Donald Trump. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, se reuniu virtualmente nesta manhã de quarta-feira, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para acertar detalhes da viagem que ele e os outros senadores brasileiros farão aos Estados Unidos. A viagem é uma tentativa de evitar o aumento de tarifas sobre produtos nacionais e será entre os dias 28 e 30 de julho. O senador Nelsinho Trade falou com a gente como vão ser os encontros em Washington. Vamos ver o que ele disse. Agora pela manhã, os 8 senadores que estão designados para compor a comissão que vai até os Estados Unidos discutir a sobretarifa implementada pelo governo americano a partir de 1º de agosto, tirou-se a seguinte conclusão. A agenda técnica vai terminar de ser concluída até o final dessa semana, onde nós vamos reunir com empresários americanos que têm negócios com o Brasil, empresários brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos. Parlamentares americanos num dia subsequente, para que nós, da comissão, possamos demonstrar a intenção de estreitar a relação diplomática com os Estados Unidos. Não pode ficar fria da forma como está. E no outro dia, terminada a missão, o regresso para o Brasil. Olha, pelo menos uma coisa tem que ser feita, nós já sabemos, né, Marcília? Uma coisa tem que ser feita. O Brasil vai ter que eliminar as taxas de importação dos Estados Unidos, dos produtos. Nós tivemos que comprar uma câmera aqui, você não sabe a dificuldade que foi. Nós tivemos que pagar mais de 100% por uma câmera. Se tivéssemos ido nos Estados Unidos e pagado aqui, de repente, 50% de importação na alfândega, teria sido muito mais fácil, muito melhor. Mais de 100% foi a taxação cobrada. Aí depois não querem que os Estados Unidos cobrem taxa de importação. Outra coisa, vai ser um tiro na água danado, vai servir apenas para gastar dinheiro. Os caras irem lá, não vão ser recebidos pelo time número 1, vão ser recebidos por empresários, que não vão conseguir influenciar em nada o governo americano com relação a isso. O recado já foi dado e os caras de repente estão tomando água estragada aí, né? Água suja, né, Marcília? Para a gente encerrar suas considerações. O que me parece, bom, e a gente, assim, sobretudo porque estamos às vésperas de um ano eleitoral, o que me parece claro é que, de alguma maneira, há parlamentares ou há políticos que vão tentar utilizar esse cenário caótico do Brasil, sobretudo a fraqueza, a fragilidade do governo Lula para negociar, vamos dizer, deixa comigo, deixa que eu resolvo, né? Mais ou menos assim, né? A pessoa que bate no peito, vê que ninguém, sabe quando ninguém faz nada, tá naquela briga de bar, fala, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Isso serve, como a gente não vai saber muito bem o que vai acontecer lá, por quem que eles vão ser recebidos, como, enfim, muito provavelmente, como você bem disse, vão ser recebidos por um segundo, terceiro escalão, eles vão voltar cantando que fizeram uma reunião muito importante, assim como o Alckmin disse, olha, estou aqui reservadamente conversando, não tem nada disso. É óbvio. Você acha que, do jeito que o Brasil está, com as bobagens que o Lula tem dito, as bravatas que ele tem feito, oferece jabuticaba, diz que a guerra tarifária vai começar quando ele der a resposta. Quer dizer, esse tipo de declaração do presidente da República, você acha que senadores ou políticos ou até o vice-presidente tem força para negociar a sério isso? Se o próprio presidente está dizendo algo contrário a qualquer tipo de negociação, acho muito difícil crer nisso e pode ser que esse assunto todo esteja sendo até explorado politicamente ou eleitoreiramente, o que é muito ruim, porque a gente já tem ruído suficiente para criar ainda mais. Mas nós estamos de olho. Esses caras não vão ficar subindo em palanque, não. Nós estamos de olho aqui, vamos mostrar. E o primeiro passo a ser resolvido é o INSS. Tem que botar os caras aí com tornozeleira também, porque senão, meu chapa, vai ficar muito complicado. Marcília, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final desse
nosso programa, esse nosso bate-papo muito interessante, muito legal, foi bastante esclarecedor e semana que vem a gente está de volta ou, de repente, a qualquer momento aí, porque a velocidade dos acontecimentos está impressionante. Obrigado, viu, Marcílio? Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Tchau. E agora, para encerrar esse recado aqui super importante, você não pode esquecer, porque você nos ajuda, entendeu? E ajuda bastante. Acesse o site que está aparecendo aí, etielojavirtual.com, dá um print na tela, depois vai lá no QR Code e faça o seu pedido. Esse perfume aqui é sensacional. Etier, Uma Noite em Sevilha. É muito legal. Ele vem em 50 ml e é muito bacana, dura pra caramba e você pode transportar aonde você quiser. O frasco dele é sensacional, pequenininho, e a fragrância dele também é coisa que você não vai encontrar por aí não, tá? É único. Então, acesse aí etielojavirtual.com e faça seu pedido hoje mesmo. Muito obrigado. E amanhã, ao meio-dia, estamos de volta ao vivo e a cores com Alfredo Bessoff e Carlos Dias. Um forte abraço, obrigado por tudo e até lá.